Acompanho por aqui para ver se tá ok. Boa noite, pessoal, sejam bem-vindos. Já já vamos iniciar, tá bom? Boa noite, Camila, seja bem-vinda. Pessoal, vai se apresentando aí no chat. Quem tá por aí? Olá, João, boa noite, seja bem-vindo. Daniela. Nós estamos aguardando um pouquinho, que o combinado foi iniciar às 21 horas, tá bom? Rondinelli, seja bem-vindo. Pessoal, coloquem no grupo de vocês que nós já estamos ao vivo, aguardando os demais alunos. Recompartilhe o link.
Boa noite. Quem chegou aí vai se apresentando no chat. Já já vamos iniciar. Boa noite, Andréia. Seja bem-vinda. 'Andréia, Raíssa, Daniele, sejam bem-vindas, é um prazer recebê-las. Sérgio, já já vamos iniciar, tá, pessoal? Nossos convidados já estão aqui. Três minutinhos, nós já começamos. Recompartilhem o link no grupo de vocês, Gestão Hospitalar 1 e 2. Beatriz, boa noite, sejam bem-vindas. Marilson, eu vou compartilhar minha tela um pouquinho, tá? Deixa a tua aí, stand-by um pouquinho. Boa noite, Luana, seja bem-vinda. Bom, pessoal, 21 horas. Boa noite a todos e todas, sejam muito bem-vindos à Semana da Gestão com o tema Humanizando a Gestão 4.0, o papel do gestor na era da tecnologia, né?
O evento acontece de segunda a quinta-feira, com a presença de diversos palestrantes que são, né, escolhidos a dedo para trazer aí grande conhecimento para vocês. É um prazer, né, receber os nossos convidados, Maílson, a Gleice, que vieram trazer um pouquinho da experiência deles para compartilhar com a gente, tá? Lembrando que essa palestra é exclusiva para o pessoal de gestão hospitalar, tá? Onde eles vão compartilhar com a gente aí a experiência real, né, da gestão numa instituição pública, ok? Então, vou tirar a minha. Pode compartilhar a sua, Maílson. Então, a Gleice Kelly Queiroz Mateus é enfermeira e obstetra, ela é especialista em saúde da família, atua como enfermeira na Prefeitura Municipal de Serra Azul, além de ser enfermeira coordenadora do Hospital Municipal Francisco de Assis, que é gerenciado pela Fundação Santa Lídia. Maílson Marques Martins, né? Hoje é o coordenador administrativo do Hospital Municipal Francisco de Assis, gerenciado pela Fundação Santa Lídia, tem experiência em gestão ambiental, gestão de segurança do trabalho, gestão hospitalar e especialista em sistema de gestão e auditoria. E hoje, né, vão falar um pouquinho para vocês o papel, né, do gestor na saúde pública. Sejam bem-vindos, boa noite, é um prazer recebê-los aqui, agradeço imensamente terem aceitado o meu convite, para dedicar um tempinho de vocês aí, né, para compartilhar com a gente o conhecimento de vocês. Sejam bem-vindos à noite de vocês. Pode falar. Boa noite, prazer é nosso de estar aqui compartilhando um pouquinho da experiência nossa, que vem de longos anos aí dentro da área da saúde pública. Não é muito diferente aí do nosso dia a dia. Gleice? Boa noite a todos. A Aline também só tem a agradecer aí. A gente já teve outras oportunidades com os alunos. E hoje essa experiência diferente aí de falar para o pessoal os nossos desafios, né, como gestor de um serviço público de saúde. Eu acho que a gente vai começar mostrando para vocês um videozinho lá do nosso hospital, para quem não conhece. Eu vi aí que tem bastante gente de fora, de Ribeirão Preto. Então, a gente vai apresentar para vocês aí o que é, né, o nosso hospital, qual é o propósito dele. E aí, sim, a gente falar desses desafios. O Hospital Municipal ele foi criado em abril de 2020, no auge da pandemia do Covid. Era um espaço que já existia, mas estava desativado. E aí a prefeitura se viu na necessidade de ter um espaço para dar um suporte, tanto para os hospitais que estavam lotados, para as UPAs. Ribeirão Preto, em especial, tinha o Polo Covid, que foi uma UPA transformada. Então, em abril de 2020, a gente teve a inauguração do hospital como retaguarda. De início, a gente recebia aí pacientes vindo das UPAs, que não tinham Covid, mas que precisavam de uma assistência. E aí, com a mudança do perfil, hoje a gente é mesmo um hospital retaguarda. A gente recebe paciente do nível terciário para fim de tratamento, para alta qualificada. Para quem conhece Ribeirão Preto, a gente fica ali na Avenida Patriarca, próximo à Avenida Pio XII. Para quem não é de Ribeirão, né? Mais difícil de localizar. E aí, esse é o propósito do hospital. O hospital, ele é público, municipal, 100% SUS. Hoje, a gente tem aí a referência de 4 grandes hospitais dentro de Ribeirão Preto, a qual a gente recebe esses pacientes aí para fim de tratamento, para alta qualificada. Existe aí um manual de elegibilidade para esses pacientes, então tem toda uma regra, né, para a gente receber esses pacientes. E aí é onde inicia o nosso desafio, gerenciar esse hospital, né? Pessoal, como a Gleice
já deu início sobre o nosso hospital. Só falando um pouquinho da parte de gestão, de gerenciamento desse hospital todo, né? Esse desafio nosso no dia a dia, né? Essa parte de tecnologia que a gente vai, todo mundo sabe que o SUS, né? A parte de saúde pública ela é meio complicada, não é? Existe um desafio muito grande para nós que somos gestores, estar fazendo essa gestão, né? Desde de usar tecnologia, né? Trazer essa tecnologia para dentro do nosso ambiente de trabalho, que não é fácil, né? Por ser uma unidade pública, né? Tudo é um pouquinho mais complicado para se conseguir. Mas como eu gosto sempre de falar para as pessoas que trabalham comigo, a gente tem que trabalhar com as ferramentas que a gente tem, né? Utilizar as ferramentas que a gente tem. Se hoje no mercado que a gente pode, no mercado tecnológico que a gente olhar, existe N ferramentas que dá para trabalhar, N ferramentas que dá para a gente fazer uma gestão de qualidade e de resultado, né? E hoje as pessoas, né, visto passado aí, o que elas querem mais é agilidade na comunicação, agilidade no processo e agilidade de trazer as informações para todo mundo. Esse foi o maior desafio nosso esse ano, tá fazendo isso. O hospital, quando ele foi criado no meio de uma pandemia. Na época da pandemia foi o vale tudo por leito, então muita questão de gestão. O que se importava naquele momento era vidas, era se ter leitos disponíveis para as pessoas, e então ele foi deixando um pouquinho de lado algumas coisas importantes. Então, esse ano o desafio nosso foi estar colocando a casa em ordem, está trazendo isso com as ferramentas que a gente tem. Claro que hoje o município de Ribeirão Preto ele trabalha com um sistema integrado, que integra todas as unidades de saúde de Ribeirão Preto, né? Esse sistema ele fala um com o outro, então o paciente que sai de uma unidade para outra, ele já sai com todas as informações. Então, qualquer lugar que ele for, as informações dele vai estar bem clara e descrita dentro desse sistema, né? Faz parte da minha rotina, está melhorando esse sistema, não esse sistema, mas nosso trabalho em cima desse sistema, integralizando as unidades que fazem parte do grupo da Fundação Hospital Santa Lídia, que é o grupo, que é o hospital que a gente trabalha, a fundação que a gente trabalha, e trazer isso de uma forma que vai agregar o nosso trabalho no dia a dia, né? Existe muita coisa para se fazer, muito trabalho, e o nosso maior complicador hoje em dia chama-se pessoas qualificadas, né? Pessoas qualificadas para esse trabalho, para entrar nesse mercado, para entrar nesse trabalho, né? Hoje você não ter uma pessoa, você não ter pessoas, né, que não consegue pelo menos abrir um Excel, pelo menos fazer uma planilha adequada, é complicada. A gente até traz um pouco da tecnologia ao nosso favor, criando ferramentas de gestão, criando ferramentas online que as pessoas consigam estar se comunicando ou tendo a informação de uma maneira mais rápida, né? Mas e amanhã? Será que essas pessoas vão dar conta de dar continuidade a esse trabalho? Será que as pessoas vão conseguir trabalhar com essas ferramentas, né? Hoje no mercado tem uma ferramenta muito boa, ela é aplicada em várias empresas, inclusive na Prefeitura de Ribeirão Preto, em qualquer indicador, qualquer informação que a gente tem, sempre vai estar aparecendo o Power BI ali. Mas será que todo mundo está preparado para estar utilizando o Power BI? Será que todo mundo está preparado para trazer essa ferramenta? A tua empresa está preparada para estar colocando? As pessoas estão preparadas para utilizar? Esse que é o maior complicador, né? Achar as pessoas certas para esses desafios da saúde, né? Não só pública, mas da saúde privada também, né? Ela necessita disso. E hoje não tem como a gente não falar de tecnologia, né? A tecnologia hoje mudou a rotina de todo mundo, ela mudou a rotina das pessoas. Hoje ninguém dá conta de ficar sem uma ferramenta básica que é o WhatsApp, ninguém dá conta de ficar sem um telefone. Hoje, se você desligar o telefone, desligar o WhatsApp, as pessoas praticamente param,
as informações param. Então, a gente tem que saber trazer essas ferramentas ao nosso favor, trazer essas tecnologias ao nosso favor. E é o que a gente anda fazendo, o que a gente está fazendo ao nosso favor, trazendo essa tecnologia e fazendo as pessoas entenderem a importância disso. Não é só ficar o dia todo ali em bate-papo, em conversa, mas as pessoas hoje conseguem. Um exemplo, a gente estava recentemente com uma paciente que chegou na nossa unidade literalmente desconhecida. Ninguém sabia quem era essa pessoa, né? Todo o prontuário dela era um nome fictício, uma pessoa fictícia, e a gente não aceitou essa pessoa fictícia. A Gleice não aceitou essa pessoa fictícia. E de que maneira vamos resolver a vida dessa pessoa? De que maneira a gente ia conseguir trazer essa pessoa real, né? Quem era essa pessoa? Usamos um pouco da tecnologia. Até a Gleice pode contar o contexto um pouco dessa história. Se você parar de falar e deixar eu participar, vocês viram, né, gente? Ó, ele é ligado no 520. Ele fala que eu sou ligado no 1200, mas eu perco longe para ele. Ele vai acelerando tudo aí, ó. Alguém falou do Ciresp. O municipal não usa Ciresp, tá? Nós somos um serviço municipal, então a gente usa IGEA. Quando a gente começou no municipal, não existia nem cadastro. Hoje o municipal tem cadastro do Ciresp, mas a gente pouco usa, porque o nosso sistema de trabalho é justamente isso, é diferente. Nosso trabalho é rede. Então, o que acontece? O paciente que vem do nível terciário para a gente, ele é porta aberta de volta nesse hospital. Então, quando o paciente tem alguma complicação, esse paciente volta direto. E aí a gente acaba não usando os sistemas do Estado, a gente usa mais o sistema municipal. O que o Maílson estava falando de sistemas, de serviços novos, de informática, gente, ele é o cara da informática. Eu cheguei lá e fui aprendendo, porque eu, assim, sabia o básico do básico, e de repente a gente tem que se ver aí com um monte de ferramentas novas. E é isso sobre. Quando ele fala que a gente teve esse paciente aí recentemente, no finalzinho de maio, essa paciente chegou sim para a gente como desconhecida, literalmente todos os dados dela, ela como desconhecida Maria, e eu falei que eu não aceitava. Uma pessoa tem nome, uma pessoa tem algo a passar para a gente, uma pessoa tem uma história e a gente precisava achar. E foi através da tecnologia que a gente achou. Alguns serviços municipais, né, como o IGEA, outros nacionais, cartão do SUS, CNS, e outros por serviços que só existem, acho que, não sei se tem em outros lugares, mas dentro de Ribeirão Preto, que a gente tem consultório de rua, para paciente que é morador de rua, e é através disso que a gente conseguiu localizar a família dessa paciente. De início, essa família era da Bahia, depois a gente descobriu que a filha estava em Uberlândia, a filha não conhecia a mãe, a filha foi dada à adoção aos 2 meses de idade, e essa filha veio buscar a mãe, essa filha levou a mãe. Se vocês procurarem, saiu matéria de jornal de Ribeirão Preto, sobre esse caso, porque assim, para a gente foi muito gratificante conseguir dar uma dignidade para uma pessoa que até então era considerado só mais um. A gente já tem outro caso dentro do municipal, apesar dele ter nome, ter documentos, mas também não tinha família. E pelas mesmas ferramentas, a gente já conseguiu localizar as sobrinhas. Inclusive, ele já passou a receber visita da família. Então, assim, fazer gestão de um serviço público, tanto de pessoas quanto de recursos, hoje ele é complicado. Então, a gente precisa ter um joguinho de cintura, ganhar uma coisinha ali, ganhar uma coisinha aqui, desenvolver, às vezes, os nossos sistemas paralelos.
que é o que o Maílson faz aí com excelência, né? Me ensinou a usar aí um monte de coisa, um monte de planilha de Excel, diferente do que a gente estava habituado do básico. E aí a gente vai conseguindo moldar o hospital, vai conseguindo dar uma cara para o serviço, claro, sem perder a nossa essência, né? O que foi proposto para nós. Então a gente vai mudando e deixando assim a nossa carinha. A Daiane está fazendo uma pergunta, Daiane, deixa eu ver aqui. Ó, o Hospital Municipal, ele só atende paciente de Ribeirão Preto, tá? A gente não atende paciente extra Ribeirão Preto. Até hoje, aí, em 8 meses, 10 meses aí de hospital, a gente deixou escapar de uma cidade de fora. Mas o princípio este paciente, ele é de Ribeirão Preto. Esse paciente, para entrar dentro do municipal hoje, do HMFA, ele precisa ter diagnóstico. Então, esse paciente segue um fluxo dentro de Ribeirão Preto, que é ir para uma UPA. Numa UPA, ele tem um diagnóstico inicial, e aí ele é transferido para o nível terciário. Ribeirão Preto conta com 4 grandes hospitais, que são os 2 HCs, Santa Casa e Beneficência Portuguesa, mais o Hospital Estadual, que atende um público diferente. Ele não faz urgência, o Hospital Estadual. Ele atende pacientes mais em cuidado de fim de vida. Então, assim, do estadual é muito pouco para a gente. Mas os 2 HCs, que é o HC Unidade de Emergência, o HC Campus, a Santa Casa e a Beneficência, são esses 4 hospitais que mandam o paciente para a gente. Então, esse paciente já ficou hospitalizado dentro do nível terciário, já teve um diagnóstico fechado, e aí ele vai para o HMFA para fim de tratamento, para reabilitação. O que eu recebo hoje no HMFA? Paciente que teve um AVC, foi para o terciário, trombolizou, fez cranectomia, o paciente já está estável, tratado, precisa reabilitar, precisa de fisioterapia. O HMFA hoje tem 6 fisioterapeutas que trabalham das 7 às 19, de segunda a segunda. O paciente caiu de moto em via pública, precisou fazer uma cirurgia, precisa voltar a andar. Quebrou o braço, precisa voltar a mexer esse membro, precisa ser autossuficiente. O paciente tem uma infecção de urina, internou lá no nível terciário, começou o tratamento, tá ok, o tratamento está sendo bem aceito, ele precisa terminar o antibiótico, esse paciente vai para o HMFA. O paciente da ortopedia precisa esperar, por exemplo, uma prótese. O município demora, o Estado, a União demora para fornecer. Esse paciente vai para o HMFA esperar essa cirurgia eletiva. Então, assim, esses pacientes fora do município, Daiane, difícil, porque Ribeirão Preto, eu não sei se você conhece, a gente tem uma estrutura terciária muito grande. Nós temos o Hospital das Clínicas, né, que é o HC, todo mundo chama, e o HC tem todas as especialidades. Então, assim, é o paciente de fora que vem para Ribeirão, não de Ribeirão que vai para fora. Então, é muito difícil a gente precisar de que um paciente nosso, ribeirão pretano, precise procurar assistência em outro município. Aqui o fluxo é ao contrário, né? Conforme a Aline apresentou no início, eu trabalho em Serra Azul, na Prefeitura Municipal, é um município de 15 mil habitantes. Então, sim, aqui em Serra Azul, meu paciente precisa ser referenciado para a DRS 13, que a gente chama. Então, Ribeirão Preto, ele é o centro do DRS 13. Então, tudo que o Departamento de Saúde do Estado precisa, a gente tem em Ribeirão. Então, muito difícil o paciente de Ribeirão precisar ir para outro município. É sempre o fluxo contrário, os municípios que mandam para Ribeirão. E aí, o HMFA, sendo municipal, a gente só atende pacientes de Ribeirão. Então, essa é a sistematização do nosso serviço.
Então, a gente gerencia hoje 31 leitos, né? Que eu acho que eu esqueci de falar lá no começo. Esses 31 leitos, eu tenho fisioterapia, eu tenho fono, eu tenho nutricionista, eu tenho farmacêuticos, eu tenho enfermagem, técnicos e médico para gerenciar, para gerir o hospital. Então, a gente tem toda essa equipe multi dentro do hospital. Dentro de Ribeirão, a gente é considerado um retaguarda. Para isso. Então, o Hospital Municipal de Ribeirão é um hospital retaguarda. Nós não somos paliativos, nós não recebemos pacientes em fim de vida. Nós damos esta retaguarda que eu falei, hospital, paciente que é considerado fim de vida, paciente paliativo, só se ele é paliativo, mas ele precisa de um tratamento ali específico, por exemplo, do antibiótico terapia, ou até mesmo uma reabilitação, um treinamento familiar, porque esse paciente não tinha um dispositivo e agora tem. Então, a gente recebe, teve uma internação, até então ela paliativa, por exemplo, porque era oncológico, mas era autossuficiente. E agora, nessa internação, eu ganhei aí uma sonda. Vou ter que me adaptar com uma sonda, seja ela nasentérica ou seja ela uma sonda vesical de Demore. E aí esse paciente precisa de um cuidado, a família precisa se adaptar, precisa treinar, e aí ele vai lá para o hospital municipal e a gente faz toda essa dinâmica dessa alta, porque a alta desse paciente ela vai ser qualificada. Agora, o paciente que ele é exclusivo fim de vida, que está lá, que paciente está hospitalizado, precisa de um leito de retaguarda, mas para aguardar o fim da vida, esse tipo de paciente a gente não recebe, tá? Então, essa é a nossa retaguarda, é paciente que tenha prognóstico. Que a gente, lógico, a gente tem os óbitos dentro do HMFA? Tem, porque o paciente paliativo, ele é uma caixinha de surpresa. Então, às vezes, ele internou só por um antibiótico, aquele antibiótico não foi o suficiente, a gente escalou no antibiótico, guia por cultura, mas chega uma hora que a gente não consegue, então esse paciente acaba permanecendo um tempo maior dentro do hospital e, infelizmente, acaba evoluindo para óbito. Então, isso acontece. Janaína? A saúde é precária, Janaína, em qualquer lugar. É assim, o que eu posso te falar? Serra Azul de Ribeirão são 30 quilômetros de diferença. Aqui em Serra Azul eu não tenho 1/3 do que a gente tem em Ribeirão. E ainda em Ribeirão falta muita coisa. Então, assim, Ribeirão tem uma rede imensa de tudo que vocês imaginarem. Ribeirão é uma metrópole, né, para a gente aqui. E ainda falta. Nos bastidores aqui a gente estava conversando, e aí a gente falou que é muito difícil falar em gestão, porque quando a gente se propõe a gerenciar alguma coisa, a gente quer o melhor. Nós somos Fundação Santa Lídia, apesar de ser um hospital municipal pertencente à prefeitura. Então, vamos dizer assim, a gente é uma organização que gerencia para a prefeitura algumas unidades. E às vezes incomoda, porque a gente vê pessoas falando mal da fundação, de outras unidades, até mesmo do próprio hospital. Eu posso te desenhar aqui um hospital lindo, maravilhoso. Quem entra lá dentro fica admirado com o espaço, porque assim, é um espaço amplo, a gente tem jardim, a gente tem uma capela que é feito numa gruta, e às vezes tem gente que não está satisfeito. Então, a gente não consegue agradar todo mundo. A gente tem funcionários e funcionários, colaboradores e colaboradores. O que é bom para mim, às vezes, não é bom para o outro. Então, gestão
de serviço público, ela vai ser difícil em qualquer lugar. Cabe a nós que se propõe a fazer, tentar mudar. O Maílson está aí, não vai me deixar mentir. Recentemente, a gente recebeu uma crítica de um gestor superior que deveria ser quem nos apoiasse. Por quê? Dentro do HMFA, que é uma lei que existe, não vou me recordar o número, mas são diretrizes da humanização, a gente precisa ter o grupo do GTH, que é o Grupo de Trabalho Humanizado. E a gente precisa ter um grupo de capelania, que é uma lei. Qual que é o trabalho do GTH? É trazer humanização, tanto para o meu colaborador, quanto para o meu paciente. Nós adotamos como hábito, todas as datas comemorativas, agradar o nosso colaborador. A gente tem dinheiro? A gente recebe ajuda do município? A gente recebe ajuda da fundação? Também não. O que a gente faz? Procura o que é mais barato. O que é mais barato? Chocolate, um doce, reaproveitar frascos de antibiótico, de xarope para fazer um aromatizador de ambiente. E aí alguém falou assim, vocês são bobos, vocês estão perdendo tempo. E aí, o que você responde? Eu não acho que eu estou perdendo tempo. Se eu quero o melhor para o meu colaborador, para o meu paciente, quem tem que fazer o melhor sou eu. Então, a gente tem que correr atrás com as ferramentas que a gente tem. O que a gente tem? Uma impressora colorida, que a gente faz lá um monte de bilhetinho e distribui. O que a gente tem? R$50 para comprar um saco de bombom. Que a gente rateia lá entre a presidente do GTH, que é uma fisioterapeuta super parceira, eu e o Maílson. Nós vamos ter um café da manhã para os colaboradores. Café da manhã solidário. A fundação, a prefeitura fornece café preto, pão, fresquinho, vai todo dia de manhã e vai todo dia à tarde. Mas e o a mais? Então, se eu quero fazer o a mais, quem corre atrás? Eu e o Maílson. Entenderam? Então, assim, saúde precária tem em todo lugar. Quem pode mudar? Nós que nos propusemos a trabalhar com gestão. É fácil? Não, não é fácil. Muito difícil. Desafios toda hora. Segunda-feira, então, é matar um leão a cada minuto. Mas se a gente se propôs, a gente tem que correr atrás. E aí a gente procura ferramentas. A gente busca ferramentas. É ótimo hoje, na era digital. A minha sala, por exemplo, a Aline conhece a estrutura do HMFA. A minha sala fica longe da sala do Maílson. Tem telefone para a gente. Preciso disso. Chegou esse. Preciso daquilo. Tem o quê? WhatsApp. Chamam. Precisamos falar com várias pessoas. Precisamos resolver várias coisas. Preciso da fisioterapeuta, RT. Preciso da nutricionista, RT. Preciso da farmacêutica, RT. Chama um Meet. Então, faz ali um link do Meet rapidinho. Põe todos os gestores lá, os pontas, né, que a gente chama, os líderes de equipe, esta coordenação que vos fala, e o Maílson. Precisamos alinhar isso. Coordenação médica, aconteceu isso, precisamos alinhar aquilo. Então, assim, essa é o desafio de gestão pública. Esse é o desafio de uma gestão hospitalar. Mas o seu hospital só tem 31 leitos. Você só tem 85 funcionários. É diferente de uma HC, que é a nossa maior referência dentro de Ribeirão Preto, que tem 2.500 leitos, que tem 5.000 funcionários. Mas não deixa de ser gestão. Seja ela pequena ou grande, quem tem que fazer o serviço é o gestor. É a gente que tem que dar a nossa cara
para o serviço. Se eu não der a minha cara para o serviço, se eu não mostrar o que a gente se propôs a fazer, não tem o porquê, né? Colaborador satisfeito trabalha com satisfação. Concordo. Por isso que eu faço questão. Maílson, o que você ganhou hoje? Gleice é a rainha de agradar os funcionários que trabalham junto com todas as pessoas que trabalham junto com ela. Então, ela é a rainha do bombonzinho. Todo dia tem um bombonzinho para agradar todo mundo tentar trabalhar satisfeito. Que esse é um desafio, acho que vai ser de qualquer pessoa, de qualquer um que sair daqui hoje, se formar, é lidar com pessoas. Não é fácil lidar com pessoas. Não há tecnologia que resolva esse problema hoje em dia, que é como lidar com pessoas que cada uma personalidade, cada um de um jeito. Então, é muito difícil. Esse vai ser um desafio, acho, por longos e longos anos ainda nosso, mas a gente tenta fazer o melhor. Eu acho que quando a gente chegou no hospital não tinha essa interação com os colaboradores. A gente faz mesmo porque a gente gosta, a gente faz porque a gente quer um hospital agradável, quer um hospital diferente. É diferente de uma Unimed, é diferente de um Albert Einstein, tudo é diferente. Qualquer lugar que a gente chegar, primeiramente a gente tem que entender onde a gente está entrando, entender os objetivos daquele lugar, né? Entender o que eles querem. Quais são o objetivo? O que eles querem que a gente demonstre para eles? Porque não é só chegar lá, sentar numa cadeira e tá tudo lindo, dar bombonzinho e tudo mais. Eles querem resultado. E resultado, por trás disso tudo tem um contrato, tem indicadores, tem metas para ser cumpridas. Isso em qualquer lugar que a gente for, pode ser da área pública, pode ser da área privada. Alguém vai te cobrar por isso. Alguém vai te cobrar resultado. E como demonstrar isso? Primeiramente é saber o que querem. A gente trabalha com metas e indicadores no hospital. Em sua maioria é um hospital da área da saúde, em sua maioria, 80% são indicadores da área assistencial. Por isso que a gente trabalha em conjunto, tanto a área administrativa como a área assistencial, para tentar resolver esses indicadores e tentar entregar resultados. Isso que a secretaria, os diretores esperam da gente, né? Não é só ter um hospital bonitinho, um hospital limpo, organizado, mas os resultados, aquilo que realmente importa. Claro que a maior importância nossa são vidas, são pessoas. As pessoas têm que entrar ali e sair dali para casa bem cuidada, e a gente está conseguindo fazer isso muito bem, tá? Eu vou tentar não olhar para o chat, mas eu fico olhando para o chat aqui. Não dá para muitas olhar. Curiosidades. Tem que olhar. Janaína, não sou uma boa gestora, tá? Agradeço o elogio. Eu falo para todo mundo o seguinte: quando eu fui convidada a ir para o HMFA, a primeira coisa que me veio à cabeça, o primeiro propósito que eu tracei foi: eu quero tratar os outros do jeito que eu gostaria de ser tratada. Eu estava em uma UPA, a maior de Ribeirão Preto, que atende diariamente 1.000 pessoas. Então, assim, que dentro de um mês atende em torno de 24.000 pessoas. Esta mesma UPA havia sido escolhida para ser o polo Covid, então eu fiquei de abril de 2020 a novembro de 2020 só dentro de uma sala de urgência, aonde a gente via pessoas chegar, sair bem, pessoas chegar e pessoas saírem em óbito. E aí, quando foi, anos se passaram, quando foi aí no final de dezembro de 2022, quando começou a se cogitar essa possibilidade, esse primeiro convite veio,
E aí, quando foi janeiro, eu volto de férias sendo comunicada que eu estava indo para o HMFA para ser coordenadora do hospital. Coordenadora de enfermagem, porém, coordenadora do hospital, onde eu já disse, eu gerencio físio, eu gerencio farmacêuticos, eu gerencio nutrição, mais auxiliar de cozinha, fono, serviço social e Maílson Martins, aí na frente de vocês, mais os 4 colaboradores dele, mais portaria, mais limpeza, que é terceirizada, não pertence à fundação. E aí você se vê uma enfermeira assistencial desde a sua formação, na urgência e emergência, brigo com qualquer um que fala mal do serviço de urgência e emergência. E aí, o que eu vou fazer? E eu ouvi de uma coordenadora minha, que hoje tem outro cargo de coordenação, mas na época era a minha coordenadora, exatamente isso. Você quer fazer a diferença? Você pode fazer. Camila, eu sou temida. Todo mundo tem medo de mim. Eu sou brava. Essa é a minha fama. Mas eu sou do tipo que morde e assopra. Hoje, posso falar para vocês, por exemplo, tive que convocar um colaborador do noturno, porque ele está tendo muitas faltas sem avisar, algumas licenças saúdes que preocupam pelo CID, e aí hoje eu tive que convidar ele. Se eu tivesse seguido ao pé da letra, como coordenadora, ele estaria respondendo um processo administrativo interno e muito provável ia ganhar uma justa causa. Mas antes que isso chegasse, eu o convidei para bater um papo comigo. E eu acho que foi muito bom. Ele prometeu mudar. Lógico que eu dei a chance para ele e espero que ele faça jus, né? Mas o que eu penso? Exatamente isso. O que me falaram. Se você quer ser boa no que você faz, faz como se fosse para você. E eu acho que na nossa área assistencial, na nossa área de gestão, é exatamente isso. Será que se fosse comigo, como seria? Será que eu ia gostar que a minha atenção fosse chamada de que modo? Será que eu queria ser conhecida como? Então, assim, Janaína, não sou boa, procuro melhorar cada dia. Camila, sou temida, muitos têm medo de mim, tenho apelidos por parte de alguns colaboradores, é meu malvado favorito. Um dia eu descobri, perguntei por que meu malvado favorito. Porque o Gru vive tentando fazer maldade, mas ele não consegue. Ele é o bom coração. Então, assim, essa sou eu. Se eu tiver que ficar brava, eu fico. Se eu tiver que abraçar, eu abraço. Se eu tiver que morder, eu mordo. Se eu tiver que assoprar, eu assopro. Maílson na minha sala agora. Esse homem vem ventando porque ele não espera eu chamar 2 vezes. Porque se eu tiver que chamar 2 vezes, eu vou na sala dele. E aí, se eu for na sala dele, não é legal. Então, é bem assim. É assim que a gente gerencia o HMFA, pensando no outro. Pensando se fosse comigo, como que eu gostaria que fosse. Tá? Tem mais perguntinhas? Querem curiosidades? Gleice, fala um pouquinho aí para a Daniele, que ela traz que os desafios são no setor público, particular, filantrópico. Em todos os lugares tem desafios e obstáculos, e uma busca constante de melhoria, principalmente depois da pandemia. Exatamente isso, o Dani, Daniele.
o desafio, ele é em qualquer unidade. Eu vou errar, porque eu sempre erro, e o Mailson vai me corrigir. O HMFA, ele é um convênio. Então, ele é misto a gestão. Eu tenho o RH da Fundação Santa Lídia, mas tudo eu dependo da prefeitura. Diferente de UPA, por exemplo, que é outras unidades gerenciadas, e até mesmo algumas UBSs em Ribeirão Preto, que é gestão. Então, é tudo de responsabilidade da fundação. Seja a instituição pública, privada, filantrópica, a gente sempre vai depender das mesmas coisas para um bom funcionamento. E a partir do momento que você é o gestor, é você que vai gerenciar isso, é você que vai moldar. O meu hospital recebe R$10 por mês. O meu é do Estado, recebe 20. Eu sou filantrópico, recebo R$1 de doação. E aí? Se você fazer bom uso, não adianta você ganhar 20 se você não sabe fazer bom uso. Às vezes, aquele que ganha 1 faz bom uso e faz bem feito, e vai ser melhor do que aquele que ganha 20. Então, assim, independente de onde for, de qual for o segmento do hospital, se for público, privado, filantrópico, de fundo de boteco, de fundo no quintal, se vocês não se propuserem a fazer uma boa gestão, a gente não vai sair do lugar. Então, assim, eu penso isso hoje. O que mais? Tem mais perguntas? Janaína, eu não imponho. Eu já briguei muito com alguns enfermeiros. Inclusive, eu preciso terminar. Chama Comunicação Não Violenta. É um videozinho muito legal. Ele não é público, então, assim, não consegue ele no YouTube. Ele tem ele é patenteado por um escritor que eu não vou lembrar o nome, e aonde ele mostra justamente isso, as formas de comunicação. Então, eu brigo muito com os enfermeiros, com os meus enfermeiros, eu falo. Eu não mando, eu peço. Eu não imponho, eu peço. Eu tento mostrar da melhor forma possível que, se for feito daquele jeito, é melhor. Porém, se não for feito, eu tenho todo o direito de cobrar depois. Olha, eu pedi para fazer assim, você fez assim e não deu certo. Então, agora está na hora de mudar, está na hora de aceitar. Então, assim, isso é muito... Eu vi isso como uma ferramenta muito importante quando eu fui para a gestão. Mostrar. Eu tenho os meninos têm hábito de rir muito, porque assim, da minha sala eu ouço uma bomba pitando e eu vou procurar onde essa bomba está pitando. E aí eles falam assim, você tá ouvindo? Eu tô. Por que que tá pitando? Porque tá com ar na linha. Não. Então vamos lá ver por quê. Então assim, eu vou aonde está o problema, eu mostro aonde está o problema, e eu acho que isso é muito importante na gestão. Quando lá atrás, vamos dizer assim, quando a gente aprende a limpar a casa, sua mãe vira para você e fala assim, limpa direito. Mas eu limpei. Não, você não limpou. Faz você limpar uma, faz você limpar duas, faz você limpar 3. E te fala, se você não souber limpar direito, como que você um dia vai mandar alguém limpar? Vai ser mal feito o serviço, porque você não vai saber fazer bem feito. Então, você tem que saber fazer bem feito para você poder cobrar do outro. Mas você também não tem o direito, não é porque você sabe fazer bem feito, que o outro tem obrigação de saber fazer bem feito. Então, eu acho que isso faz parte também da gestão. Se o outro não sabe, olha, se você fizesse assim, não seria mais fácil? Ou se você fizesse assim, não seria melhor? Se você gerenciar o seu tempo assim,
não seria melhor? Hoje, por exemplo, mais cedo eu estava conversando com a enfermeira do noturno, justamente a gestão de alguns colaboradores novos que chegou, que está com dificuldade. E aí ela me fez uma série de reclamações. Eu falei para ela assim, mas você já sentou e conversou? Não. Você já ensinou? Não. Falei, então você não tem direito de reclamar do colaborador. A enfermeira do plantão é você. A gestora do plantão é você. Eu sou secundário. Se você me trouxe só o problema e não me trouxe a solução, eu não quero o problema. O problema tem que ter solução. Então, você me trouxe o problema, agora eu quero a solução. Se você está reclamando do funcionário, o funcionário também pode reclamar de você, você não acha? Então, sente, converse. Veja qual que é a dificuldade dele. Não é porque ele não sabe fazer. Às vezes ele sabe, mas ele é inseguro. E aí? Ah, é verdade. Ah, amanhã à noite no plantão eu vou conversar com ela, tá? Então tá bom. Se mantiver, aí você me traz o problema. E aí a gente vai solucionar junto. Mas enquanto você não me trouxer a solução, eu não quero o problema. Problema eu já tenho de monte. Dá para fazer uma lista imensa. Então, quando me traz o problema, eu exijo a solução junto. Eu já gosto de colar, eu gosto da resposta. Tem mais perguntas? Ai, Leonardo, eu não sei se é esse de Marshall Bertman aí, que eu não sei nem falar. Mas é muito legal. Numa outra oportunidade, às vezes a gente pode ver. Eu sei que é uma historinha que fala de um óbito. Então, conta várias coisas sobre o óbito. E, na verdade, a pessoa não faleceu, mas as formas que ele foi tratado, por onde ele passou, todo mundo era suspeito desse óbito. É muito interessante. O Gleice, a Luana e a Érica estão perguntando quais as principais atividades da gestão. O que você faz assim de atividades principais? Você acha que é o gerenciar? Hoje como... Ai, meu cachorro tá latindo, gente, perdão. Hoje, como gestora, eu tenho escalas de todos os da equipe multi, né? Nós temos reuniões semanais aí de equipe multi. Nós temos reuniões. Hoje eu faço parte como membro efetivo da comissão de óbito, a nível fundação. Faço parte da comissão de padronização de material de enfermagem a nível fundação. Então, todos os materiais que são compros para a fundação passa na mão dessa comissão. Hoje eu gerencio, a gente supervisiona, na verdade, os estágios dentro do HMFA, bem lembrado, né? Hoje eu tenho 4 universidades, 3 universidades e um curso técnico. Deixa eu ver, acho que isso é 3 universidades e um curso técnico. Eu recebo medicina de 2 faculdades, eu recebo enfermagem de 2 faculdades, eu recebo fisioterapia de 2 faculdades, eu recebo nutrição e eu recebo nível técnico de enfermagem. Então, a gente recebe toda essa programação e a gente supervisiona, né? Se não está tendo nenhum problema com as universidades. Da enfermagem, a gente faz dimensionamento. Hoje mesmo entreguei o dimensionamento aí à direção geral para tentar aumentar o número de quadro de funcionário. Idem a gente fez com a nutrição para trocar, que era 40 horas para a gente trazer para 36 para poder ter um colaborador a mais. Eu supervisiono a gerência de leitos. Hoje a gente conseguiu implantar o NIR dentro do HMFA, que quando eu assumi o hospital era um desafio, porque todo mundo fazia NIR e o NIR não funcionava.
Para quem não sabe, o NIR é o Núcleo Interno de Regulação. Então, hoje eu tenho uma enfermeira exclusiva no NIR, que recebe todas as solicitações aí do nível terciário, que avalia aquela solicitação que ela é clara, que não tem nenhuma dúvida em relação à clínica do paciente, alguma coisa, essa enfermeira ela aceita de imediato. Aquela que gera alguma discussão é feita com a equipe médica, e se é um caso a mais, vem para mim. Então, por exemplo, paciente social, que é um grande gargalo hoje também, não deveria estar dentro do HMFA. Hoje eu tenho 5 casos sociais lá dentro que estão praticamente morando. E aí a gente supervisiona essas tentativas dessa alta com o serviço social, com a rede. Então, assim, são tantas atividades que a gente se perde, porque a gente faz, às vezes, tão no automático que, sinceramente, eu não sei listar todas para vocês. Mas convido a passar um dia comigo. Serviço não vai faltar. O Gleice, tem a questão dos suprimentos, né, que é uma das disciplinas que eles estão aprendendo, controlar, né, por mais que você tenha uma farmácia, que você tenha uma central de compras, a direção tem que saber de todos os processos, Sim, né, relacionados aos suprimentos. Eu falo para os meninos assim, ó, eu sou grata às minhas 3 RTs, fisioterapia, farmácia e nutrição. Sou apaixonada na minha RT da farmácia e da fisioterapia e falo isso para elas sempre. Vocês são as únicas RTs que não se sentem RTs e segue escala e roda escala com os meninos. Porque a primeira coisa que a gente vê em alguns lugares é assim, ai, virei RT, a partir de hoje não trabalho mais sábado e domingo. E as meninas não. As meninas roda escala, vai elas trabalhar para o colaborador ter folga. Hoje a nossa compra é toda via farmácia, né? A farmácia que faz a gerência de estoque, a gente tem o nosso sistema informatizado. Eu peço material? Não, mas eu sei tudo o que foi pedido. Se tem algum problema, o problema chega a mim, mas já chega com a solução, porque a nossa farmacêutica, ela é uma graça. Hoje a gente está sem auxiliar de estoque, Maílson está 3 pontinhos, né, para não falar um palavrão. Então ele está tendo que fazer o serviço administrativo dele, mais a gestão de estoque aí e as compras, porque a gente está sem esse colaborador. Em breve eu acho que vai acertar isso daí. Então a farmácia faz a dispensa. Nosso material é todo dispensável via sistema, então assim a gente não tem estoque em postinho de enfermagem ou em sala de fisioterapia. Então, tudo tem que ser solicitado no sistema e para dispensação. Então, é assim, extremamente rigoroso. Posso te falar que se hoje eu sei fazer todo o serviço dentro da HMFA. Eu sei fazer o meu serviço, eu sei fazer o serviço da nutrição, da farmácia, da própria enfermagem, na assistência, e sei fazer o serviço do Maílson. O Maílson já teve que aprender a fazer o meu, porque eu exigi. Eu preciso saber o seu, por que você não pode saber o meu? Então, assim, lógico que ele não vai lá funcionar uma veia se precisar, porque isso não é a formação dele. Mas na parte gerencial, eu sei fazer o serviço do Maílson e o Maílson sabe fazer o meu. Então, no entanto, o Maílson recentemente tirou férias, ficou 15 dias, a gente optou por não pôr ninguém diferente dentro do HMFA. E o que eu precisei pedir socorro, eu liguei para ele pedir socorro. E ele fala que quando eu não estou no hospital, o povo põe fogo no hospital. E aí ele não dá conta de apagar. E aí eu não posso ficar ausente do hospital. Ele pode, eu não. Porque ele não dá conta de apagar o meu incêndio. E eu apago dele. 95% é funcionário a dela. O meu só tem 5%. É claro que vão botar fogo.
O Gleice, acho que a Daiane tinha trazido a questão do serviço de capelania. Também é outro serviço que você precisa gerenciar, né? Fazer a Sim, organização das visitas. hoje nós temos todas as religiões dentro do HMFA. Recentemente, a última que faltava era o Espiritismo, e agora a gente já conseguiu adequar. Nós temos uma assistente social que é a presidente do grupo de capelania, então, assim, super presente, correu super atrás. Amanhã, às 15 horas, tem missa no HMFA. Toda segunda, terça-feira do mês a gente tem missa. Então, quem tiver aí, for de Ribeirão, for católico, sinta-se à vontade. Hoje de manhã a gente teve o pessoal do Espiritismo. Então, a gente está assim, às segundas-feiras vai o Espiritismo, à terça vai o catolicismo, às quintas vai o evangélico, cada quinta-feira é uma congregação. Nas quintas-feiras eles estão dividindo em 3 congregações, e aos sábados vai uma quarta congregação evangélica. Então, hoje a gente tem todas as religiões dentro do HMFA. O nosso espaço, que a gente criou a capela lá, a gente fez ecumênico. Então, assim, ele não tem religião distinta. Ele é um lugar para procurar conforto, alento. E a gente tem muito paciente que pede para ir lá, pede para levar as fisioterapeutas ou as meninas, quando está fazendo atividades, vai para ter um momento só, um momento de oração. Então, a capelania, ela é assim, até para nós, colaboradores, porque é aquele momento que você pode, nas quintas-feiras que os meninos do Evangelho eles passam, né, beira-leito, e aí às vezes eles fazem roda lá fora de oração, de bate-papo. Amanhã, por exemplo, que é a segunda terça-feira do mês que tem a missa, até quem não é da religião católica vai assistir, porque é acolhedor. Às vezes você está estressado do dia todo, trabalhou o dia todo, o paciente está lá com dor, está desconfortável. É que não tem como compartilhar fotos das capelanias ou das atividades do GTH, mas tem muita coisa. O GTH, por exemplo, leva toda terça-feira à tarde também um violeiro. Então, os pacientes vão assistir. Aos sábados tem o coral de manhã, o paciente, então eles cantam dentro das enfermarias. Tem o Pet da Alegria, que são os cachorros que vão visitar o paciente. A gente já abriu exceção para um paciente que tinha um cachorrinho poder ver o dele, porque ele tinha visto o outro. Então, assim, essas coisas são muito gratificantes para a gente, quando a gente vê o trabalho dar certo. A Érica tinha perguntado de suprimento, a gente já respondeu. Tem uma pergunta que passou do Leonardo, que ele pergunta se você acha que o gestor deve obrigatoriamente passar pela pele de cada setor para poder entender melhor as necessidades de cada um. Então, acho que é a experiência, né, Gleice? Conhecimento. É o que eu falei, Leonardo. Eu gerencio hoje pensando que eu queria que eu fosse gerenciada desta forma. Então, eu tenho que saber fazer lá as atividades que a fisioterapeuta faz? Não, eu não tenho, mas eu sei o princípio. Eu tenho que saber uma história. É muito legal, né? A Aline sabe, eu adoro contar as experiências, as histórias. Primeira semana de municipal, eu cheguei na farmácia e falei assim para a menina: é aqui que eu faço compras? A funcionária não me conhecia ainda. Ela olhou e falou assim: não, aqui é uma farmácia. Aí eu falei: eu sei, justamente, eu quero comprar antibióticos. Quem é você? Aí eu não aguentei, comecei a dar risada. Falei: sou Gleice, sou a coordenadora. Ai, desculpa. Eu falei: não, você não tem que me pedir desculpa, mas eu posso entrar? Ela falou: pode. Eu falei: eu quero antibiótico. Porque na UPA tem ceftriaxona só.
injetável. E aqui eu comecei a ler, tem uns nomes que eu nunca nem ouvi falar na minha vida. Então eu quero aprender. E eu fui conhecer todos os antibióticos que tem dentro do HMFA, que são muitos. Hoje, por exemplo, quando chega um pedido e as meninas falam assim, veio com tal antibiótico, a gente não tem em estoque. Vamos pedir emprestado. Ou eu mando lá, Maílson, consegue comprar esse antibiótico sem licitação? Compra direta? Então, a gente foi procurar, né, saber. Então, para mim, é de extrema importância você saber pelo menos o princípio básico de cada setor, de como funciona cada setor. Eu não preciso fazer com excelência, mas se eu sei um pouquinho de cada lugar, você pode ter certeza que se você precisar fazer, você vai dar conta. Mais pergunta? Maílson? Quer falar? Não, você não pode falar, que você começa a falar e não para. Ó, a Leia aí, ó, trabalha em um hospital infantil aqui em Brasília, que tem tudo isso e muito mais. Tá vendo? Ó, nós somos pequenininho. Leia, manda pra gente aí o que você tem a mais, porque a gente adora colocar coisas novas e implantar coisas novas. Pode ter certeza. Eu acho que assim, ó, baseado no que a Leia falou, isso é para mim, isso é para o Maílson, a gente conversa muito sobre isso. Hoje, nós somos, tirando 2 UBS, nós somos 8 coordenadores de enfermagem, no geral, e 8 coordenadores administrativos. E eu já falei para a diretora, para a gerente geral da enfermagem das unidades externas, que são as UPAs, né, as atenções básicas, não entra para o HMFA, porque a gente é hospital, mas ela gerencia essas unidades, e eu falo para ela que me deixa extremamente desconfortável, irritada, quando você manda uma mensagem no WhatsApp do grupo de coordenação pedindo uma caneta, que você sabe que todo mundo tem, só que as pessoas visualizam e ignoram. E aí depois essas mesmas pessoas te mandam mensagem pedindo uma caneta. Então, assim, ó, eu fico extremamente entristecida com isso, porque a gente é igual, nós somos todos coordenadores, a gente tem atribuições às vezes diferentes, por ser unidade diferente, mas a gente está ali pelo mesmo propósito. E dentro do nosso próprio serviço, as pessoas preferem não se misturar. Então, isso, para mim, é extremamente chateante. Eu e o Maílson, a gente incomoda, porque todo mundo fala assim, nossa, vocês são parceiros. E a gente fala assim, a gente foi o casamento perfeito. É 2 ligados no 220. Se é para fazer, vamos. Vai dar certo? Não sei, mas vamos fazer. Gente, esse homem pintou a capela. Foi chamada a atenção, mas ele pintou a capela. Então, assim, era serviço nosso? Não, a gente tem manutenção. Mas para que eu vou esperar a manutenção que ia demorar 6 meses se eu podia fazer em 2 horas de serviço? Então, a gente fez. Então, é sobre isso. É sobre ser isso. Tem mais alguma coisa? Ô, Beatriz, você está falando de medicação, dentro do HMFA você não consegue, né? A gente não tem, a nossa farmácia não é aberta. Então, assim, a medicação ela é dispensada, a prescrição do paciente já sai lá dentro da farmácia. Então, a farmácia separa
A gente fala que faz uma fita, né? Então, a farmácia separa a medicação e a medicação é direcionada. Se necessários, por exemplo, principalmente se for medicação controlada, o colaborador que retira essa medicação, ele tem que assinar que está retirando essa medicação. Então, dentro do hospital, a gente tem esse controle. Externo, realmente tem muita gente que algumas medicações em farmácias, que é só entrar e pegar, faz uso irregular de medicação, sem receita. Então, a gente sabe que acontece bastante. Mais alguém? Mais alguma pergunta? Aline, alguma que passou que a gente não respondeu? Ai, Leonardo, quão importante o controle. Olha, é o que eu brinquei nos bastidores com a Aline. Tem hora que dá vontade da gente pegar uns colaboradores, uns acompanhantes, uns familiares, até mesmo alguns pacientes. E tá vendo esse monte de árvore que tem aí dentro do HMFA? Amarrar eles lá e deixar eles amarrados lá. Mas, infelizmente, a gente não pode. A gente tem que manter, a gente aprende a manter a postura, a ser firme. Depende da situação, a gente é firme ali, depois a gente fecha a porta da sala e chora. A porta da minha sala fica sempre aberta. Então eu falo para todo mundo, se a porta da minha sala estiver fechada, ou eu estou em reunião, ou eu não estou na sala, eu estou andando pelo hospital. Mas de vez em quando a gente passa tanto nervoso, à vontade para não agredir alguém, o que a gente faz? A gente fecha a porta da sala e chora. Então a gente é gente como a gente. A gente tem sentimento, a gente tem um momento de explosão. O meu malvado favorito aqui, quando chega, segundo a portaria, com o rosto vermelho, nem conversa com ela, deixa ela se acalmar porque ela tá brava. Então, a gente vai aprendendo a lidar. E é igual o Maíus falou, lidar com pessoas é sempre complicado. Seja qual for a pessoa, seja uma pessoa que está ali com você direto na gestão, seja uma pessoa que está ali porque tem um familiar ali precisando de cuidado, seja uma pessoa ali que vai fazer uma visita, seja o entregador. A gente às vezes tem problema com os entregadores, tem horário para entregar, e às vezes a pessoa chega e quer burlar, e não, mas tem que esperar. E aí as pessoas, então eu vou embora porque eu não vou esperar. Moço, falta 10 minutos. 10 minutos para mim, eu tô longe. E aí vai embora e tem que voltar depois. Resolveu? Não, não resolveu. Mas a pessoa sente o prazer em questionar, em desabonar, em achar que ele é melhor. Então, assim, desafios tem muito, 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 muito. Não são poucos, pode ter certeza. Aline, mais alguém? Alguma coisa? Mais alguma pergunta, pessoal? Querem compartilhar alguma experiência? Acho que foi a Daiane que trouxe, né? Que gerencia 8 escriturários. Então, é através de pequenos grupos, né? Que vai adquirindo experiências para depois gerenciar grandes locais, né? A Gleice você gerenciou uma sala de emergência há muito tempo, né? Gerenciei uma sala de emergência há muito tempo, totalmente diferente. Histórias a gente tem muitas, né? Se a gente começa a contar histórias, Maílson vai ficar sabendo agora, porque até então ele não sabe. Só sabe que eu pedi o telefone da líder da limpeza, a cara dele. A líder da limpeza está de férias e tem uma colaboradora substituta. Colaboradora essa que até uma semana atrás era faxineira igual as outras. E aí eu deleguei algumas funções a ela no feriado e ela fez com excelência. E hoje, na hora da faxina lá, da limpeza,
ela chegou, por um acaso, ela ia na minha sala, ela viu que a colaboradora da limpeza estava fazendo algo que não era para estar fazendo. E o que ela fez? Chamou atenção. Essa é a obrigação dela. E a funcionária foi extremamente grosseira e a fala foi essa. Até ontem você limpava chão igual a mim, hoje você está se achando a chefe. E aí ela chegou na minha sala chorando. Eu falei, você está chorando por quê? Ah, eu falei, não. Qual é a sua função hoje? Hoje você não é a líder? Não é hoje você não precisa cobrar? Porque se você não cobrar dela, eu vou cobrar de você. E se você não fizer bem feito, eu vou cobrar da sua líder lá fora. E se a empresa for notificada, quem vai responder é você. Você não fez mais que a sua obrigação. Infelizmente, ela tem esse pensamento pequeno. Por isso que não é ela que está no seu lugar hoje. Vocês são em 8. É você que está no lugar da sua líder. Algum motivo teve. Então você vai enxugar as suas lágrimas e vai voltar a fazer o seu serviço. E aí? Maílson ficou de folga no feriado. Entra a funcionária do Maílson na minha sala chorando, porque ela tinha recebido uma encomenda da prefeitura. E o colega falou assim que não, ela não podia ter recebido, ela precisava ter me avisado. Por que ela não podia ter recebido? Então, são coisas que acontecem que a gente tem que contornar as situações, gerenciar as situações. Maílson, não liguei para Kelly, tá? Só salvei o telefone dela. Mas vou ligar. Você não sabia do fato, fica sabendo em primeira mão na frente de todo mundo. Mas esse processo da Gleice que ela fala é uma coisa que a gente lida todo dia. Igual o Leonardo perguntou para a gente aqui se um gestor, né, é fundamental para o processo de equilíbrio da instituição. Ele é, porque imagina um gestor desequilibrado emocionalmente. Tudo bem que a gente passa uns perrengues, tem hora que a gente realmente tem que chorar, tem que gritar. Mas a Gleice a gente achou um hobby, plantar orquídea. Então tá estressado, vai lá aguar a orquídea, né? Ou jogar água na planta, ou arrancar o mato, não sei. Mas é para a gente conseguir lidar com certas situações no dia a dia, né? Fazer as pessoas entender que cada um é uma peça fundamental dentro de uma gestão hospitalar, que elas têm que se impor no lugar delas, né? Se ela é uma líder, ela não está ali à toa, porque ela foi escolhida porque ela tem uma postura de liderança, então ela tem que saber impor, não é correr para a sala da Gleice e chorar. Parece assim, nossa, que coração ruim você falar desse jeito para ela. Não, aqui não é lugar de você chorar. Aqui é lugar da gente mostrar o nosso trabalho, mostrar o nosso valor. Você chora lá em casa, lá na sua casa, depois você volta, opa, e continua o trabalho. Nem todo dia é alegria, nem todo Fecha a dia porta que vai ninguém vê. conseguir. Nem todo dia vai ser alegria para todo mundo. Então, sim, é fundamental para um processo de gestão, o equilíbrio hospitalar, porque se os seus líderes não conseguem fazer isso, então não serve para estar ali naquele cargo. A Daniela fala assim, ó, ótimos, vocês são ótimos, bom seria se tivesse mais profissionais assim. Nos primeiros momentos, nos primeiros meses, Daniela, eu falava assim, eu quero voltar para a UPA, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo aqui? Hoje, se me oferece a UPA, eu não quero mais, não. O Maílson tinha até me convencido que a gente ia gerenciar uma UPA. Quero mais, não. Quero ficar ali no HMFA, porque o nosso trabalho ali é exatamente isso. A gente foi para mudar a cara do hospital, para desmistificar isso. É um hospital retaguarda, é um hospital que vai para lá para morrer, é um hospital do fim de vida. Não, não é um hospital para isso. É um hospital para qualidade de vida, é um hospital para reabilitação, é um hospital para acolher.
A gente teve essa experiência aí da paciente desconhecida, que ela ficou 79 dias dentro de um terciário, a qual os cuidados com ela já era negligenciado, porque ela era terrorista, ela mesma se rotulou como terrorista. Nos primeiros dias de HMFA, ela comeu as campainhas, ela pegou os lixos brancos e jogou por cima do muro, ela pegava terra e jogava dentro da privada, ela tocou o terror no hospital também, mas mesmo assim a gente não desistiu dela. E hoje ela está com uma filha digna, a filha está cuidando, ela é uma pessoa melhor. Então, assim, esse é o nosso propósito, é para isso que a gente veio. Então, obstáculos tem, não são poucos, como eu já disse, não são fáceis, mas a partir do momento que a gente se propôs a esse desafio, a gente tem que tentar ser excelente naquilo. A gente fala, ser um hospital de gestão pública, ser um hospital municipal, hoje nós estamos coordenadores, nós não somos, nós estamos, porque amanhã nós podemos não estar mais lá, mas eu e o Mailson fala, se amanhã chegarem em nós e falar assim, ó, o tempo de vocês aqui acabou, a gente sai com a sensação de dever cumprido. Eu vou deixar um paredão cheio de orquídea. Espero vê-las florir antes de eu sair de lá. Mas se não, eu volto para ver, porque fui eu que plantei, eu que vou deixar. E o Mailson vai lá aguar elas todo dia de manhã, quando ele está estressado. Todo dia. Pessoal, eu tive a oportunidade, né, de conhecer o trabalho deles, e a sensação que a gente tem é que os profissionais estão muito satisfeitos ali, estão sorridentes, são amáveis, recepcionaram muito bem, né, a mim e aos meus alunos, que eu fui com uma outra escola. Então, assim, a sensação é de acolhimento, tá? Então, eu acho que é o reflexo da gestão. A instituição é o reflexo da gestão. Se a gestão consegue, né, ter firmeza, mas também acolher, né, os funcionários ficam satisfeitos. E essa questão da funcionária da limpeza, pode parecer que a Gleice foi dura, mas quando ela parar para analisar, ela vai ver que é a oportunidade que ela está tendo de crescimento profissional, né, o que a Leia trouxe aí. É o momento dela, ela, né, teve o conhecimento, ela se mostrou, ela se destacou com um perfil de liderança, né, e ela não pode desistir no primeiro obstáculo. Dificuldade, né? Se a gente vai lá e fala, nossa, se a gente vai lá e fala, nossa, que absurdo, por que essa funcionária fez isso? A gente vai criando situações. Então, o ideal é isso que a Gleice fez, já cortou, né, coloca ela numa posição de liderança, que é o que ela está exercendo agora, traz ela, né, para a realidade, para que ela consiga tentar vencer esse desafio, essa oportunidade de vida. Sim, a menina da limpeza hoje é um exemplo, assim, ó, o serviço que ela trabalha, a empresa que ela trabalha, gerencia todas as UBSs de Ribeirão Preto, praticamente. Então, se ela está ali hoje substituindo quem está de férias, amanhã ela pode ser convidada a ir para outra unidade já como líder. Então, se a pessoa tem esse perfil, não é porque eu sou coordenadora que eu vou desmerecer o trabalho dela. Você também pode ser. Essa paciente que tem uma paciente que não está mais com a gente, que já foi para outra unidade, ela falava assim para mim, eu quero ser igual você. Ela descobriu que eu existia dentro do hospital, vira e mexia, ela falava assim, eu quero falar com a chefe do hospital, vocês não me servem, que eram os enfermeiros. E aí eu ia lá, pois não, fulano, o que você precisa? Porque fizeram isso, porque falaram aquilo, porque... Tá bom, estão certinhos, esse é o dever deles. Mas eu achei que você ia me defender. Não vou te defender, você tá errada. Você não pode. A briga dela era com a alimentação. Ela foi para lá para emagrecer, para fazer bariátrica. Então, aí ela falou um dia para mim assim, eu quero ser igual a você. Eu falei, sinto muito, igual a mim você não vai ser, porque eu sou única. Mas você pode ser parecida comigo. Então,
que você está fazendo para melhorar? Levanta dessa caminhada. Você pode. Ah, eu não consigo. Consegue. Eu te mostro que você consegue. Então, é exatamente sobre isso. Se não consigo, consegue. Basta ter um pouquinho. Se você quer, você vai correr atrás. Então, assim, ser dura, ser firme, é exatamente para a pessoa pensar. Você gerencia, você administra, você... Não me interessa. Nossa, meus enfermeiros brigavam por conta de lençol. Todo plantão tinha 50 mensagens brigando por conta de lençol. Eu falei, não quero saber de briga de lençol. Ou vocês resolvem o problema de vocês, ou vai ficar sem. Porque quem gerencia é vocês. Não tem mais briga de lençol, tem lençol sobrando. Ninguém mais me liga 2 horas da manhã para falar que o hospital está sem lençol. Então, é bem sobre isso. A gente tem que impor algumas coisas, a gente tem que mostrar que a gente está ali, mas a gente está ali para ajudar. A gente está ali para mostrar o que é bom para todo mundo. E a persistência é a excelência. O colega disse aí no chat. Isso aí. Gente, mais alguma dúvida? Podemos ir encerrando, senão fica muito longo, né? Sim. Mas acho que foi muito enriquecedor, né? Agradeço a Gleice, o Maílson, né? Eu acho que essa troca de experiência foi um bate-papo, né? Para eles terem uma noção aí que o sistema de gestão contempla todas as unidades. A parte do Maílson, mais sistema de informação, gerenciamento da unidade, a Gleice mais prática, né? Com as equipes multidisciplinares. E os dois vão fazendo uma interação aí para que a unidade tenha um fluxo contínuo, né? Com um atendimento de qualidade. Isso mesmo. Gente, muito obrigada. Foi um prazer. Nós que agradecemos. Nossa, muito bom. Nós estamos tentando organizar uma visita técnica, né? Eu estou tentando reunir os alunos que são de Ribeirão e região, e aí eu vou fazer a solicitação para a gente ir lá, tá bom? Só avisar, estaremos lá. Se for um sábado... comprar chocolate. Ah, não, eu quero ganhar, tem que ser o contrário. Eu levo presente, você sabe, né? Eu quero. Pode marcar, Aline, vai ser todo mundo bem-vindo. Eu vi aí que tem muita gente de fora, eu não sei como que funciona, se tem a parte presencial, mas se for questão, pode ser final de semana. Eu e o Maio estamos disponíveis. Se a gente tiver aí, só me avisa com antecedência, né? Porque eu tenho que trocar os plantõezinhos aqui em Serra Azul. Mas se a gente tiver, a gente vai receber todo mundo com o maior carinho, pode ter certeza. Eu tenho, que eu já conheço, então foi muito bom. Alunos e alunas, muito obrigado por vocês ficarem com a gente até esse horário, né, 10h30. Eu sei que muita gente aí amanhã cedo, né, tem que correr para trabalhar, como nós também, né, nós três. Sim. Mas é muito gratificante, né? Espero que tenha aí trazido bons momentos para vocês, boas experiências. Um abraço e até mais. Tchau, gente. Boa noite. Tchau. Obrigadão. Tchau, tchau. Tudo bem? Obrigada, Aline, mais uma vez. Foi muito bom. Superou as nossas expectativas. Oi, a gente se fala. Tchau. Tchau, um abraço. Obrigada. Abraço.